Olha essa Aí. manchete aí. Lauro Jardim, colunista do O Globo, escreveu o seguinte: filho de Gilmar Mendes pressionou o Grêmio para não trocar a Libra pela FFU. E isso aí, né, se espalhou igual rastilho de pólvora. A gente tem aí a coluna do Lauro Jardim, né, que é muito bem informado em Brasília, ele dizendo que o filho do Gilmar Mendes pressionou o Grêmio para não trocar a Libra pela FFU. Tem mais uma aí, diretor? Mostra aí. A matéria do Lauro Jardim diz o seguinte: o Grêmio estava pronto para deixar a Libra e ingressar na outra liga do futebol brasileiro, a FFU. Beleza. Gostei do beleza, hein? Tudo acertado, mas foi pressionado por Francisco Mendes a desistir da mudança. E quem é Mendes? Quem é Mendes? Quem? O filho de Gilmar Mendes, homem forte da CBF, mesmo sem qualquer cargo na entidade. Oficialmente, o IDP, presidido por Mendes, tem apenas uma parceria com a CBF. Mas na confederação, ele é o dono da bola. Aí o Lauro Jardim acrescentou o seguinte, entre parênteses: atualização às 10h36 da manhã do domingo. A assessoria do Grêmio enviou uma nota afirmando que, abre aspas, desconhece qualquer movimento neste sentido. Os dirigentes nunca estiveram ou falaram com o filho do ministro para tratar deste ou outro assunto. Fecha aspas. A coluna mantém o teor da notícia publicada. Fecha parênteses. Que loucura. Lembrando, né, Jeremias? Lauro Jardim, um dos maiores colunistas do país. E digo colunistas porque a coluna dele repercute muito, né? Mais do que ser um grande jornalista, ele é um cara que dá muita informação, Muita antecipa informação. muita coisa e não trabalha. O métier dele não é futebol. É verdade. Ou seja, ele não recebeu essa informação de um outro clube, provavelmente, né? Ele cobre muito mais política. Cobre Brasília. E antecipa informações de política. Ele tem muitas fontes em Brasília. Volta o tweet ali, diretor. Volta o tweet ali. Volta o tweet. Não o conteúdo da matéria. Aliás, um grande abraço para o Lauro Jardim. A coluna dele é um fenômeno de audiência no site do O Globo e nas redes sociais. Então a gente está colocando aqui, a gente mostrou já a coluna, também porque ela já repercutiu, então não estamos atrapalhando nada, tá, Laurão? Tamo junto aí, tá? Um abraço para ti, bom trabalho. Sabe que quando eu li isso aí, eu digo, que loucura, cara. O Grêmio enviou a nota, diz que desconhece, que não teve contato com o filho do Gilmar Mendes, mas essa história da Libra e FFU, ela rende muito pano para manga, né? Porque o Grêmio é um dos clubes que assinou a convocação da reunião da Libra. Uhum. Grêmio, Flamengo e Remo assinaram a convocação da reunião, né? Uma reunião que é para debater o futuro. E na arena, o que se fala é que a informação de que o Grêmio ia para a FFU movimentou os bastidores da Libra. O Grêmio diz que a Libra não quer perder ele, Grêmio. Né? E ao mesmo tempo, o Grêmio, as pessoas nos bastidores diziam que a migração era praticamente certa, hoje já dizem que vamos ver. E até onde eu sei, esse vamos ver tem muita relação com o que é preciso para entrar na FFU, que é assinar a venda de 10% por 50 anos. Lembrando, esse contrato de 10% por 50 anos, ele já está correndo, porque ele começou no ano passado. Né?
Além disso, alguns clubes manifestaram descontentamento com a possibilidade do Grêmio entrar na FFU. Só que o Grêmio só vai entrar lá se ele for aprovado pelos clubes que estão na liga, né? Não é uma coisa definitiva assim. Não. Enfiar a goela abaixo. Não. E o presidente do Grêmio, o Odorico Roman, ele deu uma entrevista para Bandeirantes na sexta-feira, para o Silvio Benfica, e ele falou, olha, conversei com o Alessandro Barcelos, presidente do Inter, que é presidente da FFU hoje. Ele disse que foi muito bem recebido pelo Barcelos, que o Barcelos disse que rivalidade é uma coisa, negociação de bloco comercial é outra, né? E o Grêmio ainda mantém essa possibilidade de ir para a FFU, mas agora não com a mesma intensidade de antes, né? Lembrando, a Libra tinha uma proposta de um banco para vender 5% por 14 anos, é isso? Isso. 5% dos direitos de TV por 14 anos. E o Grêmio foi um dos clubes que disse, quero. E o Grêmio botaria nos cofres 73 milhões de reais. O banco retirou a proposta. O Grêmio tinha mandado toda a documentação já. E o Grêmio ficou sem o dinheiro. 73 milhões. Né? E se o Grêmio efetivamente for para a FFU, ele vai ter direito a 109, 110 milhões da venda dos direitos para os investidores da FFU. Né? Tu sabe, Bruno, que a decisão do Grêmio de estar ao lado do Flamengo, do Palmeiras, e, portanto, fazer parte da Libra, foi tomada ainda na gestão Romildo Bolzan. O Alberto Guerra, quando entra na presidência do Grêmio, ele só dá andamento à posição do Grêmio que já estava definida. E tu vai lembrar bem que Porto Alegre, nas redes sociais, Porto Alegre ficou dividida, né? E com defensores ferrenhos da Libra e da FFU, né? Cada um apresentando muitos argumentos, né? E hoje, 3, 4 anos depois, já tem gente que diz que financeiramente o negócio da FFU é melhor do que o negócio da Libra. E é gente do Inter que diz isso, ou Jeremias? Gente do Inter e gente que não é do Inter. Eu já dividi com o pessoal aqui, o chat vai lembrar. Esse é um ponto importante para a gente pensar por que o Grêmio está cogitando sair, né? Porque senão parece só uma coisa de não tem que ir para lá, não tem que ir para outro grupo porque o Inter tá, ou porque o Barcelos é o presidente. O Grêmio tá pensando mais do que isso, tá? O Grêmio tá pensando no dinheiro. O Grêmio tá pensando no dinheiro. Qual o contrato que vale mais? O Grêmio tá falando publicamente, olha, o contrato da Libra, ele tem problemas. O Remo subiu e o contrato não previa. Tá dividindo dinheiro agora já. Vai ganhar menos agora, porque o Remo subiu. O contrato do pay-per-view tem uma cláusula que gera 13 interpretações. Uma delas, o Grêmio até concorda com o Flamengo. Só que aí o Grêmio tá na justiça contra o Flamengo pelo todo. Peraí. Vamos de novo. Como é que é? Uma das cláusulas que gera dúvida e que o Grêmio achou ruim é a cláusula do pay-per-view. Como que é dividido o pay-per-view? Quem vai ganhar mais dinheiro do pay-per-view do Premier? Tá. Aí, um dos indicadores que seria levado em consideração seria o Premier, quando tu diz lá, olha, eu assinei o Premier e eu torço pra Chapecoense. Tá. Aí aquilo ali vai entrar na Libra, até nem sei qual é o grupo que a Chape faz parte, tá?
Mas aquilo ali, no grupo da Libra, seria um dos indicadores para dizer, olha, esse time aqui ganha mais com pay-per-view, porque os caras estão assinando e dizendo que torcem para essa equipe. Uhum. Mas na leitura do Flamengo, este teria que ser o principal indicador para o Flamengo ganhar mais dinheiro do que os outros. Isso na gestão do BAP, né? Porque a gestão anterior tinha aceitado tudo. A gestão do BAP no Flamengo olhou e disse, olha, a gente tem que ganhar mais dinheiro, porque essa cláusula aqui, na nossa interpretação, o Flamengo é o time que tá botando mais pay-per-view aí, mais assinante do pay-per-view, a gente tem que ganhar mais dinheiro. E o Flamengo entrou na justiça. E os demais clubes entraram contra o Flamengo na justiça. Porque o Flamengo mandou bloquear a conta e tudo mais. O que a atual gestão do Grêmio, esse movimento primeiro foi da gestão Alberto Guerra, né? O que essa atual gestão está dizendo do Grêmio? Que se o Flamengo ganhasse essa ação que ele moveu, o Grêmio ganharia mais dinheiro. Tá. Ou Entendi. seja, para a atual gestão, o Entendi. Grêmio entrou na justiça para defender uma causa que, se ele perder, ele ganhou. Entendi. É muito complexo. É muito complexo. Mas esse é a leitura da atual gestão do Grêmio. E isso é importante porque, quando eu falei isso lá nos setoristas, por exemplo, né, o JB disse, mas a gestão Alberto Guerra entrou na justiça pelo todo, por toda a negociação. E tá tudo bem, se entrou pelo todo, enfim, não tô aqui para opinar sobre isso especificamente. O que é importante para mim é a atual gestão do Grêmio olhar a questão dessa forma. Porque é esse ponto de vista que vai determinar se eles vão levar a pauta para o conselho ou não, para sair ou para não sair. Se eles concordassem com a decisão do Guerra em relação a isso não seria um peso importante. Isso seria, tá bom, a gente tá ali contra o Flamengo na justiça e era isso, vamos pensar na outra parte. Mas isso aqui é um ponto a mais no cenário. É uma coisa a mais que a gestão atual tá levando em consideração. Fora essa questão do Remo, né? Tem lá o CSA, por exemplo, tá? Entrou com uma ação pro Grêmio não ir pra FFU. Dizendo que o Grêmio vai entrar e o bolo vai ser dividido. Então o CSA vai ganhar menos. E o CSA também está indignado porque o CSA não pode votar contra a entrada do Grêmio. Porque os clubes que votam na FFU são os clubes de Série A e Série B. O CSA está na Série D. Então ele não pode votar, ele não tem direito a voto. Então ele reclamou disso nessa ação, de não ter direito a voto. E também alegando que o Grêmio, ao entrar na FFU, vai ser tipo o mesmo caso do Remo. Vai dividir o bolo. A diferença é que na FFU não, né? Matéria da Folha de São Paulo, tá? CBF e filho de Gilmar Mendes tentam esvaziar a reunião de clubes de futebol. Filho de Gilmar Mendes, que tem grande influência na confederação, fez contatos com dirigentes. Entidade que representa times do Campeonato Brasileiro, FFU, é quem negocia direitos de transmissão. Isso está no painel da Folha, que é editado pelo Fábio Zanini, com notícias e bastidores de política. Eu não estou conseguindo abrir porque eu não tenho assinatura da Folha. Tá? Então a gente tem uma segunda fonte falando, né, sobre o filho de Gilmar Mendes, CBF, FFU, pressão nos bastidores, né? Primeiro foi o Lauro Jardim e agora tem mais uma fonte, né? Tem uma matéria da revista Oeste. Eu não conheço a revista Oeste, gente. A matéria é de 30 de janeiro de 2026, do Lucas Shade, e diz o seguinte: filho de Gilmar Mendes é dirigente esportivo em Mato Grosso e tem forte influência na CBF. Recentemente, Francisco Schertel Mendes passou a ter papel destacado em eventos esportivos e liderou delegações de dirigentes pela Europa.
Aí. hum, 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 hum. Matéria extensa aqui, mas diz o seguinte: movimentações recentes no futebol de Mato Grosso colocaram Francisco Mendes, diretor-geral do IDP e filho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, como vice-presidente da federação local. Ele foi eleito em dezembro numa chapa encabeçada por Diogo Amorim Pécora, advogado ligado à Assembleia Legislativa Estadual e ex-presidente do Tribunal Desportivo Regional. As informações são do Estado de São Paulo. E aí diz o seguinte: a eleição para a Federação Mato Grossense de Futebol contou com forte influência do presidente do do STJD, Luiz Otávio Veríssimo, que possui histórico de ligação com a CBF, e apoio do grupo que controla o órgão. A presença da CBF também foi determinante para o resultado favorável à chapa vencedora. Francisco Mendes, o filho do Gilmar Mendes, que até então atuava discretamente nos bastidores, passou a ter papel destacado em eventos esportivos. Ele liderou delegações de dirigentes por cidades da Inglaterra, da Alemanha e da Espanha, onde discursou em nome do Grupo Mato Grossense. Essa é a viagem onde o Barcelos e o Dorico estiveram. É. Né? Que foram clubes dos dois grupos, né? Que fique claro, da Libra e da FFU, né? Foi uma excursão... O filho do Gilmar Mendes estava nessa viagem, mano. Eu não sabia disso. Foi uma excursão da CBF para conhecer como funcionam as grandes ligas em termos de organização, arbitragem, fair play. O filho do Gilmar Mendes, ele lidera esse IDP, né? E aqui a matéria diz que a relação entre IDP e CBF começou em agosto de 23, quando fecharam um contrato de 10 anos para o Instituto administrar a CBF Academy, responsável por cursos de formação no futebol. Francisco Mendes assinou o acordo com Edinaldo Rodrigues, então presidente da confederação. Em 2024, a CBF Academy arrecadou 5,9 milhões de reais, enquanto em 2023 o valor foi de 9,2 milhões. O contrato determina que 84% da receita fique com o IDP e 16% com a CBF. Os números de 2025 ainda não são públicos. Pois bem, eu preciso ser sincero com vocês, eu preciso entender mais qual é o interesse da CBF nessa jogada aqui, tá? Desses blocos comerciais. Eu ainda não entendi claramente qual que é o rolê da CBF. Né? Eu abri a matéria da Folha aqui. Olha aí. Representantes da CBF atuaram fortemente nos últimos dias para tentar esvaziar uma assembleia da FFU, marcada para esta segunda-feira, 16 de março. A Liga pretende reunir alguns dos principais times das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Parte dos contatos foi feita por Francisco Mendes, filho do ministro Gilmar Mendes, do STF, que tem grande influência na confederação. Ele está à frente do IDP, tá. Receberam ligações dele ou de membros da CBF. Representantes de Vasco, Botafogo, Novo Horizontino, Chapecoense, Ceará, Goiás, Figueirense e CSA, entre outros. Apesar da pressão, os clubes estão confirmando a presença na reunião. Ela não terá caráter deliberativo, a pedido das agremiações. Será apenas um debate entre os participantes. A FFU reúne a maioria dos times das séries A e B, optou por negociar os direitos de transmissão com várias empresas de comunicação, como Amazon, Globo, Record e YouTube. E a Libra, outro bloco comercial, com Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Santos, vendeu os direitos em contrato único com a Globo. O poder da FFU é ter um número de times maior. Né? A FFU tem mais integrantes. Né? E a Libra tem o Flamengo e o Palmeiras, que são os times que
disputam os títulos nos últimos anos, né? O Grêmio não aparece aí nessa lista porque o Grêmio não está na FFU, né? Se a pressão foi para cima dos times da FFU, né, poderia ter aparecido o nome do Inter. Mas dificilmente uma pressão funcionaria para cima do Inter porque o presidente da FFU nesse momento é o presidente do Inter, né? Esse assunto rende demais, mas vamos ficar ligado aí porque tem duas fontes, o Globo e Folha de São Paulo, falando sobre uma pressão do filho do Gilmar Mendes e da CBF agora para cima da FFU e de tudo que pode envolver. Tá bem?